Terminei com minha namorada depois que ela rejeitou minha proposta 2 vezes. Às vezes você pensa que conhece alguém completamente, até o momento em que faz a pergunta mais importante da sua vida e recebe uma resposta que nunca esperou. Deixa eu contar como tudo aconteceu. Estou namorando essa garota, Kiara, há cerca de 4 anos. Quer dizer, ela é incrível, engraçada, inteligente, muito tranquila, e sempre nos demos super bem, sabe? Quando você conhece alguém e tudo simplesmente se encaixa, foi assim com ela. Nos conhecemos numa festa aleatória para a qual nossos amigos nos arrastaram, e honestamente nenhum de nós queria estar lá. Mas batemos papo e passamos a noite toda só conversando sobre coisas bobas como filmes ruins e memórias estranhas da infância. Enfim, 2 anos depois eu já sabia que queria me casar com ela. Aos 2 anos de relacionamento, tinha bastante certeza de que ela era a pessoa certa, ou como quer que chamem isso. Comecei a juntar dinheiro para um anel, pensando em fazer o pedido quando estivesse numa situação financeira melhor. Tinha todo um plano na cabeça, e assim que estivesse numa posição mais estável, faria o pedido. Parecia a coisa responsável a fazer. Além disso, não queria fazer pela metade. Kiara merecia uma proposta bonita e eu não queria ficar estressado com dinheiro logo depois. Então, no ano passado, depois de trabalhar pra caramba e finalmente sentir que tinha minha vida organizada, ou pelo menos que não estava desmoronando completamente, decidi que era hora. Estava super animado para dar esse próximo passo. E não era só eu. Kiara e eu já tínhamos falado sobre casamento antes. Ela parecia interessada, sempre falando como não conseguia se imaginar com mais ninguém e como queria construir uma vida juntos. Então achei que não estava indo às cegas, sabe? Parecia que estávamos na mesma página. Planejei a proposta para essa praia onde tivemos nosso primeiro encontro. Nós dois somos mais reservados, então queria que fosse só nós dois, nada de coisa pública grande, nenhum restaurante chique com todo mundo olhando, só algo pessoal. Lembro daquele primeiro encontro como se fosse ontem. Não tínhamos muito dinheiro na época, então fizemos um piquenique barato. Pegamos algumas bebidas e ficamos na praia conversando até ficar frio demais. Foi perfeito. Enfim, no dia da proposta eu estava nervoso pra caramba. Quer dizer, tinha certeza de que ela diria sim, mas ainda é uma coisa importante, né? Peguei o anel, planejei o dia todo, me certifiquei de chegarmos na praia no pôr do sol porque Kiara sempre disse como adora pôr do sol. O tempo estava perfeito. Aliás, um daqueles dias em que o céu fica todo rosa e roxo. Era quase como um sinal de que aquele era o momento certo. Chegamos na praia e estou tentando manter a calma, mas por dentro estava meio em pânico. Estávamos caminhando pela costa conversando sobre coisas aleatórias. Então simplesmente parei. Peguei a mão dela e comecei a falar sobre o quanto ela significa para mim. Disse o quanto a amo. Como não consigo imaginar minha vida sem ela. Então me ajoelhei. Puxei o anel e pedi para ela se casar comigo. Aqui é a parte que me pegou desprevenido. Ela me olhou, realmente me olhou, e não disse nada por uma eternidade. Então ela fala, eu quero me casar com você, mas não agora. Eu fiquei tipo, o quê? Meu cérebro não conseguiu processar isso no início. Fiquei ali parado, ainda segurando o anel, provavelmente parecendo um idiota, tentando entender o que ela acabará de dizer. Eu quero me casar com você, mas não agora. O que isso significa? Senti meu coração despencar. Cara, ela disse que não estava pronta para toda a coisa do noivado ainda. Tipo que não estava afim da ideia de estar noiva e que precisava de mais tempo. Não explicou muito além disso, só meio que disse que não era o momento certo para ela. Aquilo me atingiu como um soco no estômago, mas não queria fazer uma cena. Então só sorri e disse ok, entendo. Mas sinceramente, eu não entendia nada. Tínhamos conversado sobre casamento. Ela tinha me dito que queria ficar comigo para sempre. E ali estava eu me expondo, só para receber uma rejeição meio bosta. Mas pensei, tudo bem, talvez ela só precise de mais tempo. Afinal, esperei 1 ano para me organizar antes de fazer o pedido. Então talvez ela só não esteja nesse lugar ainda. Me convenci de que não era grande coisa e tentei relevar. Acabamos passando o resto da noite fingindo que estava tudo bem, mas não estava. O clima todo mudou e eu fiquei perdido nos meus próprios pensamentos, me perguntando se tinha feito merda. Deveria ter esperado mais? Foi o momento errado? Eu não a conhecia tão bem quanto pensava. Não perguntei nada disso para ela porque não queria parecer que estava pressionando. O problema é que achei que estava fazendo a coisa certa dando tempo para ela, mas olhando para trás, queria ter feito mais perguntas. Tipo, deveria ter perguntado diretamente o que ela quis dizer com não agora. Era eu? Era outra coisa? Ela estava séria sobre querer se casar no futuro? Mas em vez disso, só deixei passar e me disse que não era grande coisa. Passei o ano seguinte fingindo que estava tudo bem, mas sempre estava no fundo da minha mente. Toda vez que casamento surgia na conversa, eu sentia aquela pontada novamente, mas me dizia que talvez ela mudasse de ideia. Quer dizer, ainda estávamos felizes, ainda fazendo viagens, saindo com amigos, fazendo todas as coisas normais de casal. Então pensei, tudo bem, ela só não está pronta ainda. Vai chegar lá eventualmente, certo? Mas foi assim que a primeira proposta foi. Não exatamente como planejei, mas deixei passar porque a amava. Não queria forçá-la a algo para o qual não estava pronta. Mal sabia que toda essa coisa de não agora se tornaria um problema muito maior depois. Então, depois daquela primeira
proposta, um ano inteiro se passou e as coisas ficaram meio estranhas às vezes. Era como se nunca tivéssemos falado sobre aquela coisa toda de quero me casar com você, mas não agora. Quer dizer, pensei que talvez teríamos uma conversa sobre isso depois de algumas semanas ou algo assim, mas não, nada. E honestamente, eu também não queria tocar no assunto porque não queria parecer insistente ou sei lá. Ainda estávamos fazendo todas as coisas usuais de casal, então imaginei que estávamos bem, mas quanto mais tempo passava, mais eu começava a pensar, tudo bem, talvez isso nunca aconteça. Tipo, por que ela não está pronta? E por que não está me dando uma razão melhor que só ainda não? É como se estivéssemos quase com 30 juntos há 4 anos nesse ponto. Ou você sabe ou não sabe, certo? Enfim, comecei a planejar outra proposta, porque no fundo ainda acreditava que ela queria ficar comigo para sempre. Como costumava dizer, estava pensando que talvez ela só precisasse de mais tempo e talvez eu precisasse melhorar o jogo da proposta. A primeira foi discreta, pessoal, só nós dois na praia. Mas dessa vez pensei que talvez ela quisesse algo um pouco mais chique. Então comecei a pensar em algo que seria um pouco mais especial, eu acho. Decidi envolver alguns dos nossos amigos. Não queria uma coisa pública tipo uma multidão grande nos assistindo. Isso não era minha vibe, sei que Kiara também não curte isso. Mas queria que nossos amigos mais próximos me ajudassem a organizar. Achei que tornaria mais memorável. Além disso, se estivéssemos cercados por pessoas que ambos nos importamos, talvez isso a fizesse se sentir mais confortável para dizer sim, sabe? Então comecei a planejar. Reservei esse jardim botânico muito bonito que tinha essa área linda com fonte, do tipo com todas aquelas rosas grandes e vegetação, tudo super romântico. Sabia que ela adoraria porque é obcecada por natureza e plantas. Honestamente, ela tem umas 20 plantas no nosso apartamento que estou sempre matando sem querer. Então pensei, esse vai ser o local perfeito. Até consegui alguns dos nossos amigos para ajudar a organizar. Tínhamos esse plano de jantar primeiro, só nós dois num restaurante legal perto, depois ir para o jardim onde eles teriam organizado tudo para mim. Rosas, velas, o pacote completo. Ia ser perfeito. Tinha certeza dessa vez. Então chega a noite da proposta. Estou tentando manter a calma, mas por dentro estou em pânico de novo. Ficava pensando no ano passado e como fui rejeitado. E estava rezando para essa vez não ser igual. Não queria passar por aquilo tudo de novo, mas estava otimista. Talvez otimista demais. O jantar foi ótimo. Nós dois estávamos de bom humor e tudo parecia perfeito. Rimos, tomamos vinho, e parecia como nos velhos tempos, como se nada estivesse errado entre nós. Depois do jantar, sugeri que dessemos uma caminhada pelo jardim botânico. Ela topou na hora, sem ideia do que estava por vir, claro. Chegamos na fonte e estava tudo organizado exatamente como imaginei. Rosas por toda parte, velas iluminando o caminho. Estava lindo. Nossos amigos fizeram um trabalho incrível. Pego a mão dela e começamos a caminhar em direção à fonte. Nesse ponto meu coração está batendo como louco, mas mantenho a calma. Chegamos lá e faço todo um discurso sobre quanto a amo, como não consigo imaginar passar minha vida com mais ninguém e como estou pronto para dar esse próximo passo. Ela está com lágrimas nos olhos e estou pensando, é isso, esse é o momento. Me ajoelho de novo, puxo o anel e peço para ela se casar comigo. E então ela diz a mesma coisa, e ainda não. Não consegui acreditar. Tipo, o quê? Fiquei ali parado por um segundo tentando descobrir se ouvi certo. Ainda não, de novo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não foi como da última vez, onde relevei e me disse que não era grande coisa. Dessa vez foi diferente. Doeu muito mais. Me levantei tentando manter a calma, mas tive que perguntar, por quê? O que está te impedindo? Estava tentando manter a calma, mas estava frustrado pra caramba. Ela me olhou com lágrimas nos olhos e disse a mesma coisa que disse no ano passado, que queria ter certeza de que as coisas dariam certo, que não estava pronta ainda. E foi aí que comecei a ficar bravo. Perguntei diretamente se havia outra pessoa, tipo, talvez alguém estivesse influenciando ela, talvez os pais, talvez uma amiga. Não sabia. Simplesmente não fazia sentido. Estávamos juntos há 4 anos. Como ela podia não saber se queria se casar comigo? Ela balançou a cabeça e disse que não era mais ninguém. Ela só precisava de mais tempo. Naquele momento tudo meio que me atingiu. Tinha esperado um ano inteiro desde a última proposta. Tinha feito todo esse esforço para ter certeza de que essa fosse perfeita. Achei que estávamos numa posição melhor, e mesmo assim ali estava eu, parado no meio daquele jardim lindo, sendo rejeitado de novo. Me senti como um idiota. Tipo, quantas vezes vou ter que pedir? Quanto tempo vou ter que esperar? Disse isso para ela. Disse que se depois de 4 anos ela ainda não tinha certeza, então não sabia mais o que fazer. Não podia continuar esperando ela se decidir. Parecia que estava colocando minha vida em espera por alguém que nem tinha certeza se queria estar nela para sempre. Ela não disse muito, só pediu mais tempo de novo. E foi aí que perdi a paciência. Não gritei nem nada, mas estava farto. Disse, não consigo mais fazer isso. Te amo, mas não vou continuar me expondo se você só vai continuar dizendo não. Pude ver a expressão no rosto dela mudar. Ela percebeu que eu estava falando sério. Começou a chorar, implorando para eu não ir embora. Foi aí que ela disse, tudo bem, vou me casar com você. Por favor, não vá. E isso foi o que mais me irritou. Tipo, ela só estava disposta a dizer sim agora que sabia que eu estava pronto para ir embora. Não parecia real. Não parecia que ela realmente queria se casar comigo. Parecia que estava só com medo de me perder. Nem respondi. Só fui embora. Não sabia mais o que dizer. Minha cabeça estava girando. Meu coração estava partido. E tudo o que queria era sair dali. Depois daquela segunda proposta, sabia que
algo tinha que mudar. Não podia simplesmente voltar a fingir que estava tudo bem como fiz da primeira vez. Mas por alguns dias não sabia o que fazer. Minha mente estava bagunçada. Quer dizer, 4 anos é muito tempo para estar com alguém, e não tinha certeza se estava pronto para jogar tudo fora, mas ao mesmo tempo não conseguia me livrar da sensação de que ela nunca estaria pronta. E se ela não estava pronta agora? Então quando? Não conversei muito com Kiara no dia depois da proposta. Ela ficou no quarto de hóspedes, que era meio que nossa forma não falada de lidar com brigas, só dar espaço um para o outro. Normalmente no dia seguinte conversaríamos e voltaríamos ao normal, mas dessa vez eu não queria conversar, nem sabia se tinha algo a dizer. Precisava processar o que tinha acabado de acontecer. Alguns dias se passaram e percebi que não estava mais bravo com ela. Estava só desapontado, sabe? Aquele sentimento quando você coloca tudo numa coisa e ainda assim fica aquém. Era onde eu estava. Tipo, fiz tudo certo, ou pelo menos achei que fiz, e ainda não foi suficiente. Era uma merda. Simples assim. No fim da semana finalmente sentamos para conversar. Na verdade foi ela quem trouxe o assunto. Me fez sentar no sofá e disse que precisávamos resolver as coisas. E precisávamos. Não podíamos continuar evitando. Então disse exatamente como me sentia, que não podia continuar esperando ela descobrir se queria se casar comigo ou não. Disse que se ela não sabia depois de 4 anos, não tinha certeza se algum dia saberia. Ela ficou quieta por uma eternidade. Então disse, eu te amo, quero ficar com você, só não acho que estou pronta para casamento ainda. E lá estava de novo, aquela mesma frase danada, não pronta. Podia sentir minha frustração crescendo de novo, mas me controlei. Por que não? Perguntei. O que está te impedindo? Quer dizer, estamos juntos há 4 anos e já falamos sobre casar antes. Você disse que queria isso. Ela suspirou e deu para ver que estava lutando para explicar. Não sei, disse. É só que é um compromisso grande e não quero me apressar em algo sobre o qual não tenho certeza. Foi aí que me atingiu. Ela não tinha certeza sobre mim. Não sobre nós. Não sobre o relacionamento. Sobre mim. E honestamente, isso doeu mais do que pensei que doeria. Eu podia lidar com alguém não estar pronto para casar, mas não ter certeza sobre mim depois de 4 anos? Isso era totalmente diferente. Me encostei no sofá tentando processar. Perguntei diretamente, você algum dia vai ter certeza? Ela me olhou e pela primeira vez não teve uma resposta. Só ficou ali sentada olhando para as mãos, sem dizer uma palavra. Foi quando soube. Me levantei e disse, não consigo continuar fazendo isso. Te amo, mas se você não tem certeza sobre mim agora, não acho que algum dia terá. E não vou ficar esperando para sempre torcendo para você mudar de ideia. Ela começou a chorar e foi difícil de ver. Não queria machucá-la. Nunca quis. Mas não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Ela implorou para eu não ir embora. Ficava dizendo, vou me casar com você. Prometo. Só me dê um pouco mais de tempo. Mas essa é a questão. Eu não queria que ela se casasse comigo só porque estava com medo de me perder. Queria que ela quisesse isso. Que ficasse animada com isso. E ela não estava. Estava só com medo de ficar sozinha. Não era o tipo de casamento que eu queria. E não ia me contentar com isso. Então disse que precisava ir embora. Fiz uma mala naquela noite e fiquei na casa de um amigo por alguns dias. Imaginei que nós dois precisávamos de espaço para esfriar a cabeça e pensar sobre o que queríamos. Mas no fundo eu sabia que tinha acabado. Não tinha volta. Os próximos dias foram difíceis. Ficava repassando tudo na cabeça tentando descobrir onde deu errado. Era eu? Era ela? Éramos nós dois? Não sei. Tudo o que sabia era que não parecia mais certo. O relacionamento tinha se tornado algo que não era para ser. Eu não conseguia consertar. Naquela semana ela me ligou algumas vezes. No início não atendi porque não estava pronto para conversar, mas eventualmente atendi. Tivemos uma daquelas conversas estranhas onde nenhum de nós sabia realmente o que dizer. Ela ficava perguntando se eu voltaria para casa e eu ficava dizendo que precisava de mais tempo para pensar. A ironia não passou batido. Eu pedindo mais tempo depois de estar irritado com ela fazendo a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa. Eu não estava esperando para decidir se a amava. Estava tentando descobrir como seguir em frente. Então vieram as mensagens. Cara, as mensagens. Os amigos dela, os pais dela, até alguns dos nossos amigos em comum começaram a explodir meu telefone. Aparentemente ela contou para todo mundo que terminei com ela porque ela não estava pronta para casar. E claro que todos tomaram o lado dela. Me chamaram de maturo, egoísta, babaca por jogar fora um relacionamento de 4 anos só porque ela não estava pronta para o próximo passo. Mas o que eles não entendiam, o que nenhum deles parecia captar, era que não era sobre o casamento. Era sobre ela não ter certeza sobre mim. Quer dizer, se alguém não tem certeza sobre você depois de 4 anos, quanto tempo mais você deveria esperar? 5 anos? 10? Parecia que todo mundo estava perdendo o ponto. O engraçado é que alguns dos meus amigos não tomaram o lado dela. Alguns deles realmente disseram que entendiam de onde eu vinha. Não estavam tomando lados exatamente, mas também não estavam me culpando. Eles sabiam pelo que passei, quanto esforço coloquei no relacionamento, e isso me fez sentir um pouco melhor, saber que não estava completamente louco por ir embora. Acho que foi aí que finalmente aceitei que tinha acabado. Não ia voltar. Nenhuma quantidade de imploração ou promessas ia mudar o fato de que ela não via um futuro comigo. Não realmente. Voltei para nosso apartamento para pegar o resto das minhas coisas cerca de uma semana depois. Kiara não estava lá, e honestamente fiquei aliviado. Não queria lidar com outra conversa emocional. Empacotei minhas coisas, deixei minha chave no balcão e saí pela última vez. E assim, acabou. 4 anos. Terminado. E doeu pra caramba, mas pela primeira vez em
muito tempo senti que tinha feito a escolha certa. Não ia me contentar com alguém que não tinha certeza sobre mim. Eu merecia coisa melhor que isso. Atualização 1. Então, depois que empacotei minhas coisas e saí do apartamento pela última vez, achei que as coisas seriam meio mais fáceis. Tipo, esperava sentir esse peso enorme sair dos meus ombros ou algo assim, mas em vez disso tudo parecia pesado. Não sei como mais descrever, mas é como se o término não tivesse realmente me atingido até eu estar de volta na casa do meu amigo Kyle, só sentado no sofá dele com minha mochila aos meus pés. Kyle é um cara legal, um daqueles amigos que não fazem muitas perguntas e só te dão um refrigerante quando você precisa. Ele não tentou bisbilhotar ou dar conselhos, só me deixou ficar na casa dele e passamos a maioria das noites jogando videogame ou assistindo filmes bobos. Ajudou um pouco, mas então as mensagens começaram a chegar de novo e não consegui escapar da realidade do que estava acontecendo. Kiara me mandava mensagem quase todo dia no início. Eram as usuais mensagens de podemos conversar e sinto sua falta, que meio que esperava. Mas então ela começou a ficar frustrada porque não respondi suas ligações. Então começou a mandar esses textos longos sobre como eu estava sendo irracional por não querer resolver as coisas. Ela ficava dizendo coisas tipo, você está jogando tudo fora por uma coisinha e vai se arrepender disso. Me irritou, para ser honesto. Tipo, eu estou jogando tudo fora? Não sabia como responder sem começar outra discussão, então simplesmente não respondia. Ignorar os textos dela não foi fácil. Toda vez que meu telefone vibrava, sentia esse nó no estômago. Parte de mim ainda se importava com ela, mas sabia no fundo que isso não era algo que podíamos consertar. Tinha que me lembrar que isso não era só sobre casamento, era sobre ela não ter certeza sobre mim, sobre nós. O problema é que quando você passa 4 anos com alguém, se acostuma a ter a pessoa por perto, mesmo que as coisas estivessem tensas no final. Kiara tinha sido uma parte enorme da minha vida por tanto tempo que realmente não sabia o que fazer comigo agora que ela não estava. Ficava me pegando olhando fotos antigas nossas no telefone, olhando todas essas memórias que fizemos. É bobeira, eu sei, mas era como se estivesse tentando descobrir onde as coisas deram errado. Tipo, havia algo que perdi? Algum sinal de que as coisas estavam desmoronando antes das propostas? Passei tempo demais pensando nisso. Kyle me disse que estava analisando demais. E talvez ele estivesse certo. Mas era difícil não analisar quando você investe tanto tempo em alguém. Você quer acreditar que tudo significou alguma coisa, que não foi só perda de tempo. Depois de uma semana de silêncio da Kiara, comecei a receber mensagens dos amigos dela. E cara, elas foram brutais. Alguns deles estavam me chamando diretamente de babaca por deixá-la. Um até disse, você só tem medo de compromisso, o que é rico considerando que literalmente fiz 2 propostas. Outra amiga dela escreveu essa mensagem longa sobre como eu estava sendo egoísta por não dar mais tempo para Kiara descobrir as coisas. Aparentemente 4 anos não foram suficientes. Mas aqui está a coisa. A amiga dela Ashley realmente me mandou uma mensagem dizendo, você era só uma opção segura para ela vai encontrar alguém melhor agora. Tipo, caramba. Não respondi essa também, mas ficou comigo. Era só algum plano reserva para ela? Não era como se Kiara tivesse dito algo assim, mas quanto mais pensei nisso, mais me perguntei se ela estava esperando por outra pessoa. Alguém melhor, sei lá o que isso significa. Enquanto isso, meus amigos estavam dando suas próprias opiniões. Kyle, como sempre, manteve simples, encara, você está melhor assim. Se ela não consegue decidir depois de 4 anos, nunca vai conseguir. Meu amigo Matt foi mais vocal. Ele achou que deveria ter terminado antes, tipo depois da primeira rejeição. Ficava dizendo, por que deu uma segunda chance? Cara, ela deixou claro da primeira vez. Não tinha uma resposta para isso. Acho que só não queria desistir dela tão facilmente. Talvez isso me faça parecer estúpido, mas queria acreditar que as coisas ainda podiam dar certo naquela época. Era uma mistura estranha de emoções. Estava bravo, frustrado, mas também triste. E parte de mim não conseguia me livrar da culpa. Toda vez que via as mensagens dos amigos dela, pensava, sou o cara mal aqui? Ficava me questionando mesmo sabendo que fiz o que tinha que fazer. Terminar não foi uma reação impulsiva. Foi algo que pensei por muito tempo. Mas ainda assim, quando você está sendo atacado de todos os lados com pessoas dizendo que você é o babaca, mexe com sua cabeça. Cerca de 2 semanas depois do término, finalmente recebi uma mensagem da Kiara que não estava brava. Era simples, e entendo agora. Desculpa. Espero que encontre alguém que te faça feliz. Essa foi a última mensagem que recebi dela. Sem mais ligações, sem mais textos. Pareceu estranhamente final. E não tinha certeza de como me sentir sobre isso. Por um lado, estava aliviado que o vai-e-vem constante tinha acabado. Por outro lado, parecia que o último fio entre nós tinha sido cortado. Queria poder dizer que foi aí que tudo ficou mais fácil, mas honestamente não ficou. Ainda tinha momentos em que pensava nela, no que tivemos e no que poderia ter sido. Mas com o tempo esses momentos foram ficando cada vez menos frequentes. Quanto mais espaço tinha dela, mais percebia que terminar foi a escolha certa. Doeu pra caramba, mas foi necessário. Não queria ficar preso num relacionamento onde estava sempre esperando ela estar pronta. Eventualmente saí da casa do Kyle e consegui meu próprio apartamento. Não era nada chique, só um quarto numa parte decente da cidade, mas era meu. Comecei a focar mais em mim mesmo, saindo com amigos, indo para a academia, só tentando colocar minha vida de volta nos trilhos. E lentamente as coisas começaram a parecer normais de novo. Não estou dizendo que superei 100%, mas estou num lugar melhor agora. Olhando para trás, percebi que mereço alguém que tem certeza sobre mim, não alguém que precisa de anos para decidir se vale a pena. Ainda é uma pílula difícil de engolir, mas aceitei. Então essa é a sequência.
experiência. Não foi bonito e ainda estou lidando com algumas das consequências, mas acho que finalmente estou seguindo em frente. Atualização 2. Então, depois de meses me ajustando à vida sozinho, senti que finalmente estava pegando o jeito da coisa. Não é como se tudo magicamente melhorasse ou algo assim, mas as coisas estavam mais fáceis. Não estava mais acordando toda manhã com aquele nó no estômago. Kiara não estava na minha mente o tempo todo, e não estava constantemente checando o meu telefone para ver se ela tinha mandado mensagem. Tinha minha rotina, meu espaço, e honestamente era legal ter meu próprio lugar de novo. Podia deixar pratos na pia se quisesse, tocar música alta a 1 hora da manhã, ou só sentar em silêncio com um refrigerante na varanda. Ninguém para dar satisfação. Parecia bom. O trabalho estava indo bem. Não era uma daquelas pessoas que se joga no trabalho depois de um término ou sei lá, mas ter algo em que focar definitivamente ajudou. Não pensava em mais nada quando estava atolado em projetos ou sentado em reuniões. Acho que essa foi minha maior vitória. Só conseguir focar em algo sem me distrair com pensamentos do passado. Mas como qualquer um vai te dizer, bem quando você acha que está seguindo em frente, a vida tem essa forma de jogar algo em você para testar se você realmente superou. Estava num bar com Kylie numa sexta-noite. Não tínhamos feito um encontro de verdade há um tempo porque ambos estávamos ocupados com trabalho. Então decidimos tomar umas bebidas, jogar sinuca e colocar a conversa em dia. O normal. A noite estava indo ótima. Risadas, cervejas, provocação sobre sinuca, o de sempre. Era só uma daquelas noites em que você não está pensando em nada muito pesado, só aproveitando o momento. Então do nada Kylie faz essa cara estranha enquanto estávamos jogando. Estou prestes a mirar numa bola quando ele diz, cara, Kiara está aqui. Congelei. Minha mente ficou em branco por um segundo e fiquei ali parado com o taco de sinuca na mão sem saber o que fazer. Não a havia há meses. Tipo, sabia que ela estava saindo com alguém novo, mas uma coisa é ouvir pelos rumores e outra coisa é ver com seus próprios olhos. Tentei bancar o descolado. Não queria surtar nem nada. Quer dizer, é uma cidade pequena e era questão de tempo até acontecer, certo? Respirei fundo e casualmente olhei para lá. E lá estava ela, sentada no bar com um cara. Estavam rindo, tomando um drink, parecendo que estavam se divertindo. E sabe o que? Não me atingiu do jeito que pensei que atingiria. Meu coração meio que afundou no início, mas não foi aquele sentimento de revirar o estômago que esperava. Só fiquei ali olhando por um segundo, depois olhei de volta para Kylie, que estava me observando como se eu fosse surtar. Balancei a cabeça e disse, tudo bem, cara, vamos continuar jogando. E foi isso. Nenhum momento dramático grande, nenhum colapso. Só voltamos para o jogo e fiz meu melhor para agir como se não tivesse acabado de ver minha ex com outra pessoa. Não foi fácil. Toda vez que olhava para cima, lá estavam eles, rindo, conversando, parecendo felizes. Não era ciúme exatamente, mas como essa mistura estranha de nostalgia e alívio. Tipo, parte de mim sentia falta dela, mas outra parte estava feliz por não ser eu sentado naquele bar com ela. Kylie notou que fiquei meio quieto depois disso e perguntou se estava de boa. Disse que estava bem, mas no fundo sentia esse vazio estranho. Não porque queria Kiara de volta, mas porque me atingiu que esse capítulo da minha vida estava realmente acabado. Não era só eu seguindo em frente, era ela também. E isso doeu um pouco, mesmo sabendo que era para o melhor. Terminamos no bar e decidimos ir embora. Kylie ficou perguntando se queria tomar outro drink ou ir para outro lugar, mas disse que estava cansado e só queria ir para casa. Acho que ele sabia que não estava realmente no clima para mais socialização. Quando cheguei em casa, sentei na varanda com um refrigerante só olhando para as árvores, pensando sobre quanto tinha mudado nos últimos meses. Um ano atrás estava planejando um futuro com Kiara. Agora ela era só uma memória, alguém que eu costumava conhecer. Era muita coisa para processar, mas ao mesmo tempo sentia essa sensação de fechamento. Ver ela com outra pessoa, feliz, me fez perceber que era hora de realmente deixar ir. E foi o que fiz. Sentei ali na varanda por muito tempo só pensando sobre tudo o que tinha acontecido. E pela primeira vez em muito tempo não estava bravo ou triste ou confuso. Estava só ok com aquilo. A vida segue em frente. E as pessoas também. Kiara tinha seguido em frente e eu também. Não foi alguma revelação dramática nem nada. Só uma aceitação silenciosa de que as coisas eram como eram. Na manhã seguinte acordei me sentindo mais leve. Parece clichê, mas foi como se esse peso grande tivesse sido tirado dos meus ombros. Não estava mais segurando raiva ou arrependimento. Kiara era parte do meu passado. E agora era hora de focar no meu futuro. Nas semanas seguintes comecei a me colocar lá fora de novo. Não estou dizendo que mergulhei de cabeça na cena de paquera nem nada. Não estava pronto para isso ainda. Mas parei de evitar. Saí mais. Conversei com pessoas. Comecei a pensar sobre o que queria para mim mesmo. Não só num relacionamento, mas na vida em geral. É engraçado como términos fazem você reavaliar tudo. Não era só sobre seguir em frente da Kiara. Era sobre descobrir quem eu era e o que queria da vida. E percebi que ainda tinha muito para descobrir, mas estava tudo bem. Não estava com pressa. Pela primeira vez em muito tempo estava contente com onde estava. Então é basicamente onde as coisas estão agora. Estou seguindo em frente devagar, mas com certeza. Não é perfeito, mas a vida nunca é. E honestamente, estou ok com isso. Estou aprendendo a aceitar as coisas como vêm, a não estressar muito sobre o futuro, e só aproveitar onde estou agora. Quem sabe o que vem por aí? Acho que vou ter que esperar para ver.